Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a divulgação científica em mídias audiovisuais. E o tema que eu vou abordar é sobre os conceitos da evolução biológica em filmes de animação. Bom, eu vou falar um pouco a respeito do filme Em Busca do Vale Encantado. Acho que bastante gente deve conhecer. É um filme bem nostálgico, mas, para quem não conhece, basicamente a história conta a respeito de 5 dinossauros órfãos que acabaram perdendo os pais em um grande terremoto. E no entrelaçar da história, tiveram que enfrentar perigos e lutar pela própria sobrevivência. No contexto do lançamento desse filme, podíamos observar o renascimento do interesse pela paleontologia, marcado principalmente pelo paleontólogo americano Robert Thomas Baker, o mesmo que seria lembrado por cunhar o termo renascimento dos dinossauros, para marcar a época do interesse renovado pela paleontologia nos anos 70. E como resultado, vimos a cultura e o cinema nos trazendo diversas obras, dentre elas a animação analisada. Falando agora na animação em si, eu gostaria de destacar algumas cenas e seus exemplos da divulgação da ciência. Bom, nessa imagem, podemos observar o que parece ser granulados pretos caindo do céu. Isso pode referenciar-se à fuligem ou algum tipo de sedimento decorrente das várias atividades vulcânicas naquela época e local, o que influenciava diretamente no aumento do dióxido de carbono e na poluição do ar. Como podemos observar, os personagens até aparentam uma certa dificuldade de respirar. A ilustração abaixo traz alusão a respeito do tema central do filme e a reflexão sobre como a evolução funciona e, acima de tudo, como todos nós, seres vivos, estamos sujeitos a ela. Bom, podemos observar dinossauros saurópodes se alimentando do que seria sua última fonte de alimento, em decorrência das mudanças que ocorriam no planeta naquela época. A evolução pode trazer diversas novas espécies, porém pode causar a extinção de outras, mas isso é natural. Em uma pequena parte do filme, a personagem Saura, uma Triceratops, comenta uma tirada cômica. Meu pai já me disse que cabeças chatas têm cérebro muito pequeno. O que pode até fazer sentido se levarmos em conta as análises sobre os fósseis dos apatossauros, que dizem que na verdade eles realmente tinham os crânios muito pequenos se comparados ao restante do corpo, assim como podemos ver nessa imagem. Nessa outra cena, podemos ver a representação cartunesca dos paquicefalossauros. Antigamente, o consenso era que esses animais que viviam em montanhas usariam os crânios para disputar território, batendo uma cabeça na outra, assim como as cabras montanhesas. Porém, com o avanço da ciência, hoje em dia sabemos que isso provavelmente não era verdade, e que eles na verdade preferiam acertar algumas partes mais moles do corpo, como a barriga. Vamos agora para a análise dos resultados. A construção vista nessa animação e analisada, e os cuidados com os detalhes ali informados, encorajam não somente as crianças com curiosidade no assunto, que acabam dando um primeiro passo para uma jornada científica, mas também a quem entende e vive do assunto. O ponto em questão é que a entrega observada por meio desse artigo fornece, na maioria das vezes, somente o começo, o vestígio, um pequeno detalhe do tema, que exige uma pesquisa mais aprofundada, que exige um segundo passo. Animais lutando pela sobrevivência, resistindo à fome e tentando frear a diminuição de sua espécie, nos choca. Porém, a evolução e a luta pela sobrevivência é comum, e ocorre a partir do momento que também a vida ocorre. A seleção natural nos cerca a todo momento. A educação científica, do qual se discute, e a abordagem se mostra crucial mediante os pontos apontados ao decorrer desse texto. Podemos também notar a particularidade que esse tipo de abordagem com introduções e referências de em torno de um assunto complexo e profundo se apresentam na animação. Concluímos então que a educação científica nos traz uma base sólida para a construção dessa arte, de outras artes da época e de muitas outras artes de hoje em dia, e que principalmente nos quesitos de educação, um exemplo como esse agrega muito e traz importantes aspectos para quem o consome e quem o reproduz, sendo, por exemplo, a curiosidade sobre o assunto envolvido
e uma pequena introdução a respeito de como a ciência e a educação científica funcionam. Essas foram as minhas referências na apresentação. Muito obrigado.